Estamos ao vivo. Ainda sem ninguém. Só nós mesmos. Mas ela vai ser ficar gravada, né? Então tá tudo bem. Sim, menos mal. Eu não sei escrever seu nome, não. Aprendendo Eu a... acabei de ver que tá com dois L's. Tá errado, né? Ontem foi Como que escreve? Gabriela. Daí hoje, Gabriela com dois L's. É Gabriela ou Gabriele? Não, é Gabriele, só que com um L só. Sobrenome tá certo? Tá. Engraçado que quase ninguém erra o sobrenome, sabia? É que a gente nem tenta. Eu A acho que gente presta mais, já... tipo, fica mais assim pra fazer, e aí não erra, mas o nome erra. Boa noite para quem chegou, seja bem-vindo. Perdoe a minha falta de câmera, mas meu computador se recusa hoje a me mostrar. Acho que eu não passei no critério de beleza do meu computador hoje. Boa Ah, noite. por isso do atraso. Eu fiquei tentando arrumar, tentei arrumar, não deu certo, aí entramos sem câmera. Mas a doutora, que é a que importa, está toda aí conectada, preparada para falar por nós. Gabi, eu vou dar 2 minutinhos para o pessoal, quem for entrar, dá tempo do Facebook avisar, tá bom? Uhum. Boa noite para quem está chegando. Dê um oi. Chegou uma pessoa, dê um oi para nós, né? Quem que chegou? Ou foi você mesmo, Gabi, que chegou? Não. Ah, Silvana chegou. Boa Ela é noite, uma, Silvana. ela não perde nenhuma. Silvana, não passei no critério do meu computador de beleza hoje. Ele não liga a câmera de jeito nenhum. Eita. Chegou mais alguém. Dê oi para nós. Pra gente não ficar sozinho. Por favor. O estranho desse mundo virtual é isso, né? A gente fala, pode ser para um monte de gente, para poucas pessoas, e a gente não vê as pessoas. Isso é meio ruim. É estranho. Vendo a pessoa é melhor, né? Porque você vê se a pessoa tá com aquela cara de interrogação ou não. Verdade. Eu vou. Então vamos começar? Vamos fazer uma oração aqui. Uhum. Eu vou ler um texto e fazer uma oraçãozinha bem rapidinho, tá? Não vai demorar mais do que 40 minutos, tá bom? Tá bom. Saúde e equilíbrio. É um texto do André Luiz, meu xará. Para garantir saúde e equilíbrio, prometa você mesmo colocar-se sobre os desígnios de Deus cada dia, através da oração e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo. Manter coração em mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente aos semelhantes quando esteja ao alcance de suas forças. Regozijar-se com a felicidade do próximo. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com que estiver em contato. Admirar as qualidades nobres daqueles com que conviva,
estimulando-os a desenvolvê-las. Olvidar motivos de queixa, sejam quais sejam. Viver trabalhando, estudando, agindo e construindo de tal modo no próprio burilamento e na própria corrigenda que não seja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Saúde também é equilíbrio. E com esse texto aqui na nossa mente, vamos fechando os nossos olhos e pedindo a Jesus nesse momento, e os nossos mentores, que nos autorizem mais uma vez a conversarmos, a termos uma sessão de estudos sobre saúde. Abençoe também a nossa doutora Gabriele, que ela possa transmitir as ideias com clareza e muita alegria. Que assim seja. Gabi, é toda sua a noite. Obrigada. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o câncer de pele. Eu estou com o chat aberto aqui dos comentários, então quem precisar, deixa um comentário que a gente discute melhor, tá? Se alguém tiver dúvidas. Então, para a gente ter o parâmetro, né, das estimativas, como a gente faz com todos os tipos de câncer que a gente já conversou, o câncer de pele, ele corresponde a 1/3 dos casos de câncer no Brasil, tá? Então, mais ou menos 29 mil casos de câncer entre os anos de 2023 até 2025, sendo que 229 mil, perdão. 220, 490 são do tipo não melanoma e 8.980 são os novos casos do tipo melanoma, que é aquele que a gente acaba conhecendo mais, ouvindo falar mais, tá? Ele é sempre mais comum em pessoas que têm a pele mais clara, que estão acima dos 40 anos, tá bom? Mas, ultimamente, quando a gente tem não só a exposição solar, mas a exposição à luz mesmo de casa, luz azul, tudo, a gente acaba ficando mais cedo tendo esses tipos de câncer, tá bom? Os principais cânceres são de células escamosas, o baso celular, que são os não melanomas, e o câncer de pele melanoma. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seria isso, tá? Então, quando a gente pensa em pele, a gente pensa que ela é uma camada protetora, né? Boa noite, Aparecida. Então, ela é uma camada protetora do nosso corpo, né? Um órgão. E esse órgão, ele é dividido em mais ou menos 3 camadas, tá? Então, a gente tem a epiderme, que é a camada mais externa, mais superficial da nossa pele. A derme, que é a camada do meio. E o subcutâneo, que basicamente é a parte de gordura, por assim dizer, tá? De uma forma mais esdrúxula. Então, pensando nisso, a gente vai ter as divisões dos tipos de cânceres, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de CBC, que é o carcinoma basocelular. Ele é o tipo mais comum, tá? E ele vai afetar as células que são conhecidas como células basais, da camada mais profunda da epiderme. Ou seja, a epiderme é aquela camadinha aqui, que é a mais superficial da nossa pele, e as células basais, elas estão aqui embaixo, tá? Então, ele vai afetar essas células daqui. Ele é o tipo de câncer de pele menos agressivo de todos eles, tá? E ele vai aparecer frequentemente nas regiões que estão mais expostas ao sol. Inclusive, o local mais frequente dele é o nariz. Olha só, que interessante. Então, ele está numa área que está realmente muito exposta, né? Que é o nosso nariz. Mas aí também pode aparecer nas nossas orelhas, no pescoço, no couro cabeludo, que quem que passa protetor solar no couro cabeludo? Só quem tá mais carequinha mesmo, mas no geral a gente não lembra, né? Nos ombros e nas costas, tá? Normalmente ele pode parecer com um nódulo, né? Então uma bolinha ou alguma ferida, tá? Principalmente quando ele vem como nódulo, ele lembra um aspecto mais perolado. Então,
como se fosse uma pérola, uma bolinha pérola, que pode vir mais esbranquiçado mesmo, na cor branca, como também mais rosadinho, bege e até marrom, tá bom? Ele varia bastante. E em algumas pessoas ele pode até chegar a sangrar, tá bom? O segundo tipo é o SEC, que é o carcinoma espinocelular. Ele pega as células escamosas. As células escamosas são as células que têm maior quantidade nas camadas superiores da pele. Então, lá na epiderme, aqui estão as basais e aqui estão as escamosas, tá bom? De uma forma bem simplificada, tá? Ele também vai ser num local mais comum que a gente tem exposição ao sol, mas ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, tá? Normalmente, a gente vai ver naquela pele que a gente visualiza mais os sinais do dano solar. Então, mais rugas, mais manchinhas, né? Mudanças na pigmentação no geral e da elasticidade da pele. Então, aquela pele que já não está mais tão com tanto colágeno, demora um pouquinho mais para voltar. Então, aqui, ó, essa pele ela está um pouco mais elástica, né? Ele é 2 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. Acho que é uma das poucas situações aqui que a gente tem uma doença que é mais comum nos homens. E, basicamente, a exposição solar é o maior fator de risco dele, tá? Alguns casos da doença, eles podem estar associados a algumas feridas crônicas. Então, aquela feridinha que nunca sara, ou algumas cicatrizes que, às vezes, elas não estão muito legal. O uso de drogas que a gente chama de drogas imunossupressoras, que são aquelas que a gente usa quando tem uma doença imunológica, né, uma doença autoimune, e que a gente também usa quando a gente tem um órgão transplantado, né? Então, para que não haja rejeição, a gente toma uma certa quantidade de medicações e alguns casos de SEC estão associados a essas pessoas, tá bom? Além, claro, da exposição a agentes químicos e de radiação, principalmente ultravioleta, tá? Normalmente, eles têm uma cor mais avermelhada, eles estão apresentando aquela forma de machucado, ferida, que é mais grossinha, mais descamativa. Então, a gente vê que passa a mão, ela tá descamando mesmo, ficando branquinha, sabe? Que não cicatriza bem e que às vezes também sangra, tá? Em algumas situações, ele também pode parecer mais com uma verruga. Então, por isso que a gente tem que ir num profissional para ter certeza de que tá tudo certo, tá? E aí a gente vem para o melanoma. O melanoma, ele é um câncer que atinge as células que a gente chama de melanócitos, tá? Os melanócitos são as células de pigmentação. Então, são células que produzem melanina, que é o que dá a cor pra gente, né? A cor da pele e a cor dos olhos, principalmente, e a cor dos cabelos, tá? Ele é o menos frequente entre eles. Então, vocês viram que a gente comentou lá em cima antes, né, sobre as estatísticas. Então, os tipos não melanoma era de 220 mil. O do melanoma era 8 mil, né, quase 9 mil. Então, ele é bem menos frequente. O problema é que ele tem um prognóstico pior, ou seja, ele é mais agressivo e ele tem um índice de mortalidade maior. Então, os pacientes desse tipo de câncer acabam falecendo mais do que dos outros tipos de câncer. Isso porque ele é mais agressivo. Então, ele tem chances de fazer metástases e se desenvolver mais rapidamente do que os outros tipos de câncer aqui, tá? Normalmente, assim, a gente ouve a palavra melanoma e a gente fica com medo, né? Só que se a gente descobre ele precocemente, a gente tem chance de cura de mais de 90%, tá? No geral, ele tem um aspecto de uma pintinha ou de um sinal com um tom mais acastanhado, mais escuro mesmo, cor preta, né, enegrecida. Só que ela muda um pouco de cor, muda o formato, muda o tamanho e às vezes ele também sangra, tá? E aí, assim, ele tem algumas áreas que são mais comuns. Então, nas mulheres, costuma ser mais nas pernas. Nos homens, é no tronco. E nos dois sexos, também é mais comum ter no pescoço e no rosto. Só que ele também pode surgir em algumas áreas que são mais difíceis de ser visualizada, tá? Por exemplo,
eu já vi 2 casos de paciente com melanoma na vulva, né, 2 mulheres. E assim, vamos ser sinceras aqui, principalmente as mais velhas, assim, quem que fica olhando essa região? Sempre, com constância. Olhando assim, para analisar mesmo. É mais difícil, né? Então, acaba sendo mais difícil da gente encontrar essa lesão e ter o diagnóstico. É por isso que ele tem uma mortalidade tão grande, tá? E aí, assim, quando ele tá mais inicial, ele tá em uma camada mais superficial. E aí isso fica mais fácil da gente curar, porque a gente pode tirar ele e tranquilo, né? Só que quando ele é mais avançado, a lesão ela vai indo primeiro para o fundo. Então, ela tá lá superficial e ela vai afundando e vai deixando mais espessa, né? E aí, com isso, ela também tem mais chance de se espalhar para os outros órgãos, que é a metástase. Isso vai diminuir um pouco as nossas possibilidades, pouco não, vai diminuir bem as nossas possibilidades de cura, principalmente porque ela vai, né? Os principais locais de metástase dele são o cérebro, o fígado e os pulmões, né? Então fica um pouco mais difícil. Dentro do melanoma, a gente tem alguns tipos, tá? Eu vou passar bem por cima, porque eu acho que também não é tão importante, mas né, é legal a gente saber. Então, tem o extensivo superficial, que ele tá mais superficial, como a própria palavra fala, e ele cresce mais devagar, tá? Então, normalmente são umas pintinhas que são assimétricas e de cores diferentes. O lentiginoso acral, que é aquele tumor do Bob Marley, não sei quem que vai lembrar de quando ele ficou doente, ele teve esse tumor, tá? Ele não tá tão direcionado à exposição solar, esse subtipo, tá? E ele é mais comum em pacientes que são afrodescendentes, então as pessoas negras, e nos asiáticos, né, que tem a pele um pouco mais amarelada. Ele vai surgir nas unhas, o do Bob Marley, inclusive, foi acho que no dedão do pé, se não me engano, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, tá? E aí também pode parecer como uma pinta, um machucado. E aí, como ele não parece com algo muito esdrúxulo, também acaba atrasando o nosso diagnóstico, tá? Boa noite, Claudia Minha. Aí tem o lentigo maligno, que é um superficial não invasivo, mas ele, assim, ele chamam de não invasivo, mas ele continua sendo, tá? Só que ele tem um crescimento mais devagar. E ele vai surgir depois dos 60 anos, principalmente, tá? E nas áreas que a gente está mais exposto. E tem o nodular, que é o tipo mais agressivo, ele é mais comum em homens, e normalmente ele tem uma lesão mais alta, então ele é um pouquinho mais altinho do que a pele, e ele é um pouco mais delimitado, tá? Mas ele também pode ter sangramento. Então a gente entra para os fatores de risco, né? O principal fator de risco para todos os tipos de câncer de pele é a radiação ultravioleta, ou seja, a radiação que vem do sol. Ela induz as lesões do DNA, que era o que a gente tinha conversado já, vem conversando, né, nas últimas palestras. E esse dano também ele é cumulativo. Então, quanto mais tempo de exposição eu tenho, maior o meu risco, tá? E para o câncer de pele e melanoma, a gente também tem um up, né? Um pouco de destaque também para as radiações ultravioleta que não são naturais, ou seja, que não são do sol. Então, das lâmpadas, camas solares e exposição a alguns outros componentes, tá? Em relação aos que não são melanoma, a gente tem os fatores da idade, ou seja, ele acomete as pessoas mais idosas, o sexo, ou seja, o homem, e a ocupação. Então, a gente sabe que a pessoa que trabalha na fabricação de vidros, indústria de eletrônico, manuseio do óleo mineral que não foi tratado, metalurgia, alguns lugares com carvão, petróleo, limpeza de chaminé, eles também têm um pouco mais de risco, tá? E o uso de medicação, aquelas medicações que a gente tinha conversado, que são as medicações imunossupressoras, tá? São aquelas que diminuem o nosso sistema imune, porque ou ele está nos atacando, seja numa doença autoimune, ou ele pode atacar o órgão que a gente recebeu, por exemplo, num transplante, tá? E o uso de algumas outras medicações, por exemplo, medicações para fungo e alguns diuréticos, associados à exposição solar também pode aumentar o risco, tá? Só que aqui eu quero dar um foco muito grande para
exposição excessiva. Então, já se dizia lá atrás, a diferença do veneno para o remédio é a dose, né? Nada em excesso faz bem. Então, o sol, ele é importante, tá? Então, não é para fugir do sol, assim, terrivelmente, não vou chegar perto de um lugar que tá com sol. Não é assim, tá? 5 a 10 minutos de sol todos os dias faz muito bem para nós, ajuda a gente a manter os nossos valores de vitamina D melhores. A vitamina D é muito importante para os nossos ossos, tá bom? Então, assim, não é para fugir completamente, mas também não é para se expor em excesso, não tem necessidade de ficar lá no sol o dia inteiro. A gente gosta, eu gosto. Muitas, né, tem histórias, quando eu era mais nova eu ficava sentada no sol, torrava no sol. A gente gosta da marquinha, mas não dá, tá? O grupo, né, de maior risco, principalmente quando tem essa exposição solar, são as pessoas que têm o fototipo 1 e 2, né, que a gente fala. Quem são essas pessoas? As pessoas da pele bem clarinha, pessoas que têm sardas no rosto, pessoas que têm cabelos claros ou ruivos e os olhos claros. Ou seja, elas têm um pouco menos de melanina. A melanina é uma substância produzida pelo nosso corpo que nos protege dessa radiação, tá bom? Então, essas pessoas têm menos. Além disso, também a gente tem que pensar nas pessoas que têm antecedente familiar, né, de câncer de pele, todos os tipos de câncer de pele. Aqui ele tem uma atuação muito grande quando a pessoa tem esse histórico, tá? As queimaduras, então a pessoa que não fica muito bronzeada, ela fica mais queimada mesmo, tá? E quando elas têm muitas pintas, também tem que ter um pouco mais de atenção. Então, por exemplo, tá? Eu tenho muitas pintas no meu corpo. De uns tempos para cá, desenvolvi ainda mais. Então, tem bastante pinta. Tem um número que eles estipulam de mais ou menos mais do que 50 pintas no corpo, tem fator de risco. Mas a questão é, quando a gente tem um pouco mais de 50 pintas no corpo, a gente não presta muita atenção em todas as pintas que a gente tem. E a ideia é que a gente preste atenção para ver se elas vão mudar o aspecto delas, porque se elas mudam, a gente tem que ligar o nosso alerta, tá bom? Então, essas pintinhas que a gente tem, é bom a gente sempre ficar olhando, tá? E aí, o que me leva a falar sobre os sintomas. A gente consegue separar mais ou menos, então, aqui, no carcinoma basocelular, que foi que a gente conversou lá atrás, ele tem aquela aparência brilhante, né? Parece uma pérolazinha. Então, você vai ver lá, apareceu uma lesão altinha, brilhante, que ela pode ser mais avermelhada, ou ela pode ser castanha, mais rosinha, ela tem alguma crosta, ela sangra, ou uma pinta preta, né? Isso mais voltado para o melanoma, uma pinta preta, castanha, que mudou de cor, ou seja, ela era um marrom mais clarinho e ela foi ficando mais escuro. Isso dá um alerta para nós, que mudou a textura dela, que ela ficou irregular, ela cresceu de tamanho. Então, ela mudou todas as características dela aqui. No caso também de ter metástases, a gente também vai variar de acordo com a área onde tem essa metástase, ou seja, posso ter outros nódulos na pele, posso ter as ínguas, posso ter falta de ar se pegou meu pulmão, dores abdominais, dores de cabeça, tá bom? E aí, quando a gente pensa no SEC, que também a gente conversou lá atrás, é uma mancha, uma ferida que não está cicatrizando bem, continua a crescer, ela coça, ela sangra, ela tem feridas por dentro dela também. Então, você vê que basicamente são lesões totalmente diferentes do que a gente já tem. Então, aquelas pintinhas totalmente diferentes, lesões que não se curam, que a gente vai tratando e não muda, tá? E aí, a gente tem uma regra que é muito importante, uma regrinha, né, para a gente seguir, que é uma regra ela é muito mais prática, né? Que é a regra do ABCDE. Então, A, para a gente lembrar, assimetria, ou seja, tá assimétrico, eu
ligo o alerta para que seja algo maligno. Tá simétrico, eu penso em algo benigno. O B, a borda. Então, borda irregular, a gente pensa em coisa maligna. E aí lembra que a gente conversou lá atrás também sobre o câncer de mama, o autoexame, né? Quando a gente sente o nódulo, vê que ele não tá bem redondinho, ele tem uma superfície meio irregular, a gente lembra que é alguma coisa que a gente tem que estar esperto. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Uma borda regular me faz pensar em algo mais benigno, tá? O C de cor. Então, duas cores ou mais, a gente vai pensar em maligno. Ou seja, aquela lesão, aquela pintinha, por exemplo, que ela tá marronzinha e ela tem uma parte dela que é mais escura. Ela não é toda igual. Ela muda. Então, a parte de baixo ela é mais marrom mais clarinha e aqui nesse ponto ela tá bem escuro. Tem que me chamar a atenção. Se ela tem um tom único, aquela pintinha que a gente está acostumado a ter, ela é benigna, tá? A gente entende que ela seja benigna. O D, dimensão, ou seja, o tamanho, tá? Então, se ela é maior do que 6 milímetros, provavelmente ele é maligno. Se ele é menor do que 6 milímetros, provavelmente ele é benigno. Pensa que a gente nunca pode falar que é sim ou que não, que sempre ou que nunca, tá? E o E, que é da evolução. Então, ela cresceu e mudou de cor, provavelmente maligno. Não cresceu, não mudou de cor, provavelmente benigno, tá bom? Então, a regrinha do A, B, C, D, E. Depois eu posso colocar para vocês. E aí, como que a gente vai prevenir? Basicamente, evitar a exposição excessiva ao sol e proteger a pele. Então, o protetor não é para passar só no rosto, é para passar no colo, para passar em todas as partes que estão sendo expostas, tá? Basicamente, essa é a melhor forma, tá? E lembrando que ela tem efeito cumulativo, então toda vez que a gente vai sair ao sol, principalmente que vai ficar muitas horas no sol, o ideal é a gente passar protetor, tá bom? A gente não entrar em câmaras de bronzeamento. Então, não sei se todo mundo lembra, lá em 2009, a Anvisa proibiu a prática do bronzeamento artificial por estética. O nosso país ele foi pioneiro, ele é pioneiro em muitas coisas com relação à saúde e essa foi uma delas, tá? Foi pioneiro em tomar essas medidas que restringem, né, esse procedimento, tá? E aí, desde então, outros países também tomaram. Então, os Estados Unidos também tomou essa providência e a Austrália. Lembrando que lá, nesses dois países, a incidência de melanoma é maior do que aqui, tá? São os principais países com incidência de melanoma. E aí, porque assim, a gente tem um comprovado risco à saúde pelas câmeras de bronzeamento, tá? Tanto que elas também foram reclassificadas pela OMS como agentes cancerígenos. Então, elas estão iguais lá ao cigarro, tá? Na classificação deles. E aí, uma coisa que eu queria lembrar é que todo lugar, todo estabelecimento que oferecer esse tipo de procedimento está atuando de forma irregular, tá bom? Está sujeito a ser fechado, está sujeito a levar multa e outras penalidades, tá bom? Então, o bronzeamento artificial no Brasil é proibido desde 2009, porque ele causa câncer de pele, beleza? E aí, por último, que também é simples, mas não é, a gente está sempre olhando, observando a nossa pele, né? A gente vai ficar procurando as pintas, vai olhar as manchas que podem ser suspeitas, observar as pintas que a gente já tem, ver se elas mudam, se não mudam. E assim, no mundo muito ideal, que a gente sabe que não dá, consultar o dermatologista uma vez ao ano para que ele analise as suas pintas, tá? Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mas a gente sabe que é praticamente impossível, tá? Então, a gente tendo pelo menos esses cuidados de não ficar se expondo excessivamente ao sol,
e olhando as nossas pintas já ajuda muito. Pintas e machucados, tá? Então, assim, sendo muito sincera, médico generalista tem pouco conhecimento sobre dermatologia. Você quer falar uma coisa, André? Ah, não, tá. Médico generalista, como eu, né, a gente tem pouco conhecimento sobre dermatologia, mais específico, sabe? Isso, assim, falo por mim e falo seguramente por vários colegas. Então, algumas coisas a gente consegue lidar bem, só que outras a gente fica com mais dificuldade. E o ideal é que realmente um dermatologista veja, tá? E avalie da forma que ele achar melhor. Tendo uma lesão que a gente tem como suspeita, às vezes a gente pode fazer biópsia, às vezes a gente também pode tirar essa lesão por inteiro, tá? Para que seja analisada no laboratório, fazer o anátomo patológico, que é o que a gente tem conversado, tá bom? Inclusive, esse é um dos tratamentos, tá? Então, os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje para câncer de pele, até que são variados, assim. Então, para os não melanomas, né, principalmente, a gente tem a cirurgia excisional, ou seja, estou tirando por inteiro. Ele tira a lesão inteira, tira com margens, tá? Então, tem a lesão aqui no meio, eu vou tirar um pouquinho a mais para garantir que eu tô tirando ela inteira mesmo, tá? Não tô deixando o resto dela por ali. Isso é bom, pensando no ponto de vista de tumores recorrentes, que pode acontecer principalmente com o vaso celular, tá? Aquele perolado, ele costuma ser recorrente. Uma pessoa que tem uma vez, ele pode acabar tendo várias vezes. Aí a gente tem a curetagem com eletrodissecção, que chama. Então, a gente usa em tumores menores, faz uma raspagem da lesão e tem aquele bisturi elétrico que vai destruindo as células cancerígenas dali, tá? Tem a criocirurgia, que acho que muita gente deve ter ouvido falar, que é quando ele congela o tumor com aquele nitrogênio líquido. Tem uma taxa de cura um pouco menor do que a cirurgia excisional, aquela primeira que tira por inteiro. Só que ele também pode ser uma boa opção em caso de tumor que seja mais pequenininho, que também é recorrente, tá? A gente tem a opção da cirurgia laser, né? Então ele remove as células por laser. E como ele não causa sangramento, a gente pode optar por ele para quem tem algum problema sanguíneo, né? Então, alguma pessoa que usa anticoagulante por algum motivo, como essa opção não tem sangramento, às vezes a gente pode recorrer a ela, tá? E aí a gente tem uma outra cirurgia que chama micrográfica. Ele vai fazer assim, ele vai tirar uma parte, vai tirar o tumor e vai tirar um pouquinho da pele do lado. Vai analisar no microscópio. E isso ele vai fazendo sucessivamente numa mesma cirurgia, até que ele veja que não tem mais nenhum vestígio de célula ali, de célula tumoral. Então ele tirou, ainda tem, ele vai raspar mais um pouquinho, até que ele analise e não tenha mais nada. Ela é uma técnica boa porque ela vai preservar aquele tecido em volta que está mais sadio, então eu consigo tirar uma margem um pouco menor. Principalmente quando o tumor é meio mal delimitado, uma área mais crítica, por exemplo, a área do rosto, né? Se a gente faz uma cirurgia muito grande, a gente também tem essa questão de deixar mais desfigurado, né? Deixar uma cicatriz feia, uma coisa feia esteticamente. E isso afeta diretamente a autoestima do nosso paciente, tá? E aí também tem uma outra cirurgia, uma outra terapia, que é com a aplicação de um ácido, fica um tempinho, e aí a gente põe uma luz intensa lá que ativa esse ácido e vai destruir as células tumorais. Também tem danos mínimos, tá? Um pouco menores. Além disso, claro, a gente também tem a rádio, a químio e a imunoterapia para os cânceres de pele que não são melanomas, tá? E aí, quando a gente pensa no melanoma, o que a gente tem de tratamento hoje em dia? A gente tem a cirurgia excisional, então é aquela que a gente vai tirar todo o tumor com uma margem, e essa cirurgia micrográfica, que é aquela que a gente vai raspando até a gente ver que não tem nada. Quando a gente pensa num melanoma metastático, que a gente não pensa mais
numa situação de cura aqui, num cenário de cura, a gente vai pensar que a gente tem que tratar antes, né? Então, o ideal é que a gente encontre um melanoma que não tem metástase. Porém, quando a gente encontra, a gente vai procurar tratar da melhor forma, né? Quando a gente encontra uma metástase. Hoje em dia, a gente também já vem conversando nos outros tipos de câncer, a gente tem vários testes genéticos que podem ser feitos junto da análise do tumor. Uma das mutações mais comuns do melanoma se chama BRAF. Então, é uma alteração genética chamada BRAF. Mais de 90% das pessoas que têm essa mutação, ela se beneficia de uma terapia-alvo. Nesse caso, a terapia-alvo, ou seja, uma terapia voltada para aquela alteração específica, é um comprimido, então é uma medicação oral. Ela vai diminuir a progressão do melanoma e vai melhorar a qualidade de vida. Ou seja, anos atrás, quando a gente pensava em melanoma metastático, a gente tinha um cenário totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente já pensava em prognóstico muito ruim, de poucos meses, né? Muitas vezes. Bastante sofrimento. Hoje em dia, a gente entende que não, né? Que a gente consegue controlar um pouco mais a doença, segurar ela um pouco mais e dar qualidade de vida para aquelas pessoas que têm essa doença, tá bom? Além disso, claro, também a gente também pode combinar ou deixar de forma isolada a quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia, tá? Isso vai depender de cada caso, das alterações genéticas ou não genéticas, de metástase ou sem metástase, e dos tipos de melanoma que a gente tem agrupados, né? Foram aqueles que a gente conversou, tá bom? Hoje foi um pouco mais rápido, né? Mas eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Então, acho que como um recado final só em exceção, assim, de forma excessiva, é um fator de risco muito importante para câncer de pele, e isso para todos os tipos de câncer de pele, tá? Porém, a gente não pode deixar de tomar o sol um pouquinho durante o dia, 5, 10 minutos. E outra coisa é a gente entender o nosso corpo. Eu acho que a gente conversou sobre isso, assim, bastante, né? Espero que todo mundo tenha pegado essa parte nas outras palestras também. Da gente entender o nosso corpo e ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá. Porque o nosso corpo dá sinais. Então, que a gente consiga visualizar o que acontece com a gente. Então, nesse caso, né, da palestra de hoje, as lesões que a gente tem na nossa pele e a gente conseguir direcionar e procurar um profissional para que nos ajude. Tá bom? Eu acho que é isso hoje. Muito obrigado, Gabi. Eu Foi muito agradeço. legal. Tá conseguindo me ouvir bem? Oh, tá um Então pouquinho tá, embaixo, mas dá para ouvir sim. tá bom. Eu gostei demais da palestra, parabéns, viu? Eu acho que quem viu vai gostar e quem vai ver depois também vai gostar. Quando a gente está envelhecendo, Gabi, a gente começa a ver que a pele ganha mancha, ganha tudo isso, né? E eu fiquei com uma dúvida. Uhum, Porque eu sou muito novinho, mas daqui a pouco eu não vou ser, né? uhum. O que é normal no envelhecimento que a gente as pintinhas são normais, a gente vê bastante pinta de envelhecimento. Então, quando você fala assim, a pessoa tem 50 pintas, já começa a entrar num risco. Quando ela está envelhecendo, ela vai passar de 50 pintas, aí é normal. Qual que é a diferença aqui para quem está começando a envelhecer? Então, esse número de 50, né? Eu até fiquei na dúvida se eu trazia ou não. Ele não fica tão claro o porquê, né? É a Sociedade Brasileira de Dermatologia que fala sobre esse número. Não fica tão claro por quê. Eu entendo que seja porque, como a gente tem muitas pintas, a gente acaba não prestando atenção em todas, né? Porque mais 50 é bastante coisa, assim.
dependendo da pessoa, né? Então, é mais nesse ponto. O que é normal do envelhecimento é a perda de elasticidade da pele, e por conta, assim, querendo ou não, a gente tem uma exposição solar, né, aqui muito grande ao longo da vida, né? Mesmo que a gente passe protetor, etc., a pele acaba ficando manchada. Então, as manchas, assim, de certa forma, são normais no nosso corpo. O que não é normal é ter essa simetria mesmo, né? E ter, quando elas sangram, etc e tal. Mas a mancha em si, né, as pintas, elas são normais no envelhecimento. Por isso que a gente tem que ficar mais atento a essas mudanças que são nelas, né? Então, aquela regrinha do ABCDE, a cor, o tamanho delas, né? Mas as manchas, a perda da elasticidade, num geral, ele é comum, ele é normal. Entendi. Viu, gente? E vocês que estão jovens, quando vocês já ficarem mais velhos, então presta atenção em tudo. É, Muito basicamente. obrigado. Muito obrigado, viu? Imagina. Vamos encerrar então? Alguém tem alguma dúvida, gente? Colocar aí no comentário. Não? 10 segundos para vocês escreverem. Então tá bom. Vamos encerrando. Vamos fechando os nossos olhos. Agradecer a Deus essa oportunidade de conversarmos sobre a nossa saúde, com a companhia de pessoas tão, tão queridas por nós. E vamos pedir, Senhor, que nos abençoe nessa noite e nos próximos dias. Que assim seja. Assim seja. Gabi, muito obrigado. Pessoas, me desculpem a ausência visual, mas ele se recusou a funcionar hoje. Até mais, Gabi. Até semana que vem. Até. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite.